Você conseguiria fingir que não entende nada, nem o que dizem, nem o que fazem, só para descobrir quem realmente se importa com você. Seu Antônio conseguiu. Por meses, ele ouviu os próprios filhos planejarem o que fariam com a herança. Como dividiriam a casa, o carro, as economias, tudo, enquanto ele estava ali, sentado na poltrona, fingindo ser apenas um velho gagá. Mas o que ninguém imaginava é que aquele senhor de 82 anos, com um olhar perdido e passos lentos, entendia cada palavra e esperava o momento certo para mostrar que ainda estava ali. Lúcido, forte e muito mais esperto do que todos pensavam. Essa história vai te emocionar. Se inscreva no canal Histórias de Vida e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quem sabe a próxima história não vem daí. Seu nome era Antônio Nogueira, ex-professor de História, viúvo há 7 anos, pai de 2 filhos, Rafael e Cláudia. Depois que a esposa morreu, a casa grande ficou silenciosa demais. Aos poucos, os filhos começaram a decidir por ele. Tiraram as chaves do carro, venderam o cachorro, contrataram uma cuidadora. Diziam que era para o bem dele, mas o bem parecia mais um confinamento. Antônio começou a perceber algo estranho. Quando achavam que ele estava dormindo, os filhos falavam em vender a casa e colocá-lo num asilo de luxo. Rafael dizia que o pai nem percebia mais nada mesmo. Cláudia concordava. Eles falavam dele, como se ele já tivesse morrido. Foi nesse momento que Antônio decidiu. Se queriam um velho sem juízo, ele seria um velho sem juízo. Passou a fingir que não escutava, que esquecia nomes, que confundia os dias. Mas por dentro, cada lembrança continuava viva. A nova cuidadora chegou em uma segunda-feira chuvosa. Chamava-se Helena, tinha 46 anos, voz calma e olhar que enxergava além das aparências. Diferente dos outros cuidadores anteriores, não tratava Antônio como um fardo, nem falava com ele como se fosse uma criança. Falava devagar, com respeito. Seu Antônio, o senhor quer o café preto ou com leite? Ele fingia não ouvir. Ela esperava alguns segundos e completava mais baixa. Eu sei que o senhor entende. Antônio levantou o olhar. Foi rápido, quase imperceptível. Mas Helena notou. Ela sorriu de canto. E desde aquele dia, passou a tratar o velho surdo com uma cumplicidade silenciosa. Os filhos apareciam raramente. Quando vinham, era sempre para discutir papéis, documentos, herança. Falavam alto, como se o pai fosse uma parede. Cláudia, precisamos agilizar o inventário antes que ele morra. Eu sei, Rafael. Mas tem o negócio da casa. Ele ainda não assinou. Assina nada. Nem sabe onde está. Helena fingia arrumar a cozinha, mas escutava tudo. O estômago dela embrulhava. Sabia que Antônio escutava também e que cada palavra era uma punhalada. Mais tarde, quando eles foram embora, Helena se aproximou da poltrona. Eles não merecem o senhor, sabia? Antônio demorou a responder. Olhou para ela devagar e disse com voz rouca: Eu sei, mas eu preciso ver até onde vão. Helena levou um susto. Então, o senhor. Eu ouço tudo, minha filha, desde o primeiro dia. Só quero saber quem sou para eles quando acham que eu não posso responder. A partir dali, Helena virou a confidente. Durante as tardes, enquanto ele fingia cochilar, ela lia em voz alta livros de história. E entre uma página e outra, ele contava lembranças. Falava da esposa, do tempo em que lecionava, das viagens, das aulas cheias de risadas. Mas quando falava dos filhos, o tom mudava. Eles eram bons, sabe? Mas o dinheiro muda o amor das pessoas. Helena ouviu tudo, com um nó na garganta. Sabia que o idoso estava se preparando para algo, mas não imaginava o quê. Os dias passaram e Helena percebeu que Antônio não era apenas lúcido, era estrategista. Durante anos de sala de aula, aprendera a observar em silêncio, a esperar o momento certo de agir. Agora, aplicava essa lição na própria vida. Eles querem tudo, Helena. A casa, o dinheiro, até meus relógios antigos. Ela olhou para ele aflita. E o senhor vai deixar? Antônio sorriu. Claro que não. Mas às vezes, para entender o valor de algo,
A gente precisa ver as pessoas mostrando o pior de si. Numa tarde, ele pediu a Helena um favor. Você poderia colocar o celular gravando quando eles vierem? Quero guardar o som das minhas lembranças. Ela entendeu o que ele queria dizer e fez. Cada visita dos filhos revelava mais crueldade. Rafael, o mais velho, impaciente. Esse velho devia estar num asilo. A gente fica preso a ele e à casa velha. Cláudia, a mais contida, respondia com falsos suspiros. Coitado, mas ele nem sabe mais quem somos. Enquanto isso, Antônio fingia confusão. Chamava o filho de médico, a filha de vizinha, e sorria. Mas a cada palavra, registrava tudo na memória e no celular. À noite, ele e Helena ouviam as gravações juntos. Em algumas, os filhos riam dele. Em outras, discutiam o quanto custava uma internação discreta num lar de idosos. Helena chorava em silêncio. Antônio, por sua vez, só dizia: eles estão se testando. Mal sabem que quem será testado sou eu. Um dia, Helena chegou e encontrou Antônio escrevendo algo à mão, em letras trêmulas, mas firmes. O que é isso, seu Antônio? É meu testamento. Mas não é o que eles pensam. Helena arqueou as sobrancelhas. O Senhor vai mudar? Vou fazer justiça. Quero deixar tudo para quem me viu de verdade. Helena tentou convencê-lo a contar a verdade logo, mas ele pediu paciência. Ainda não é hora. Eles precisam cavar o próprio buraco até o fim. Naquela noite, o velho professor apagou as luzes, olhou pela janela e murmurou: eles acham que o silêncio é sinal de fraqueza. Mas o silêncio é a melhor forma de escutar quem realmente somos. Era uma sexta-feira, fim de tarde. O céu ameaçava chuva e os filhos de Antônio chegaram juntos, apressados e com pastas na mão. Helena, que preparava o café, sentiu o clima pesado no ar. Rafael foi direto ao ponto. Pai, a gente trouxe uns documentos para o senhor assinar. É coisa simples, só para organizar as contas. Antônio, sentado na poltrona, olhou fixamente para o nada. Cláudia se aproximou, falando alto e devagar, como quem conversa com uma criança. Pai, o senhor precisa colocar o nome aqui, tá? É pro seu bem. Helena observava da cozinha, o coração acelerado. Sabia que não era pro bem coisa nenhuma. Antônio também sabia, mas manteve o teatro. Pegou a caneta com as mãos trêmulas e fingiu dificuldade. Aqui é para quê mesmo? Rafael forçou um sorriso. É só um documento para o banco, pai. Antônio assentiu, fingindo acreditar. Assinou, mas não o que eles pensavam. 2 dias antes, com a ajuda de Helena e do advogado da família, um antigo aluno que ele ainda confiava, Antônio havia preparado uma cópia falsa dos papéis originais, o que ele assinou. Ali era apenas uma autorização para que o advogado enviasse o verdadeiro testamento ao cartório. Depois que os filhos foram embora, rindo e comemorando, Helena se aproximou. O senhor tem certeza do que fez? Antônio sorriu pela primeira vez em muito tempo. Absoluta. Eles acabaram de assinar a própria sentença moral. No dia seguinte, Rafael voltou com uma atitude ainda mais cruel. Começou a falar sobre colocar o pai num lugar melhor. Um asilo com médico 24 horas, pai. O senhor vai adorar. Antônio olhou para ele. Sério, eu adoro minha casa, mas o senhor não decide mais. Pai, a voz fria do filho fez Helena se arrepiar. Antônio, então, fez algo que ninguém esperava. Tirou o aparelho auditivo do bolso e o colocou calmamente no ouvido. O silêncio virou susto. Como é que é? Perguntou Rafael gaguejando. Eu ouvi tudo. Todas as vezes. O velho professor se levantou devagar, com uma serenidade que gelou os 2 filhos. Ouvi cada palavra, cada plano, cada mentira. E agora? Acabou. Rafael empalideceu. Cláudia começou a chorar, mas Antônio apenas apontou para a porta. Saiam da minha casa. Amanhã vocês vão entender o que fizeram. Helena, em silêncio, segurava as lágrimas. Sabia que o que viria no dia seguinte mudaria tudo. Na manhã seguinte, um carro preto estacionou em frente à casa. Dele desceu um homem de terno.
pasta nas mãos e expressão respeitosa. Era Eduardo, o advogado, ex-aluno de seu Antônio, agora homem de confiança. Os filhos estavam lá, confusos, ainda tentando entender o que havia acontecido na noite anterior. Antônio, sentado à mesa com Helena, parecia tranquilo. Eduardo cumprimentou a todos e anunciou: "Vim cumprir o último desejo do senhor Antônio Nogueira." Rafael riu, debochado. "Último desejo? Ele está vivo, doutor." Eduardo o encarou firme. "Está. E é justamente por isso que ele quis fazer tudo enquanto pode decidir por conta própria." O silêncio dominou a sala. Eduardo abriu a pasta e tirou o documento. "Este é o testamento registrado ontem." Cláudia arregalou os olhos. "Ontem?" Antônio acenou com a cabeça. "Enquanto vocês achavam que eu assinava papéis para o banco, eu assinava meu futuro." Eduardo começou a ler. "Declaro que meus bens, casa, contas e aplicações serão destinados à Fundação Helena de Amor e Cuidados, entidade a ser criada para oferecer assistência a idosos abandonados e maltratados por suas famílias. Nomeio como diretora responsável a senhora Helena Alves, minha cuidadora, por sua lealdade e humanidade." O mundo pareceu parar. Rafael levantou a voz. "O senhor ficou louco, pai? Vai deixar tudo para uma estranha?" Antônio o olhou com calma. "Estranha é a palavra que se usa para quem a gente nunca se esforçou para conhecer. Filho." Helena abaixou a cabeça emocionada. Cláudia tentou argumentar, mas a voz falhou. Eduardo prosseguiu: "Aos meus filhos, deixo apenas o que não se compra. A lembrança do que fizeram quando acharam que eu não ouvia. Que sirva de lição sobre o verdadeiro valor de uma vida." Helena chorava em silêncio. Antônio, sereno, concluiu: "Eu ensinei história a vida toda, mas precisei envelhecer para ver a pior parte dela acontecer dentro de casa. Agora, quero escrever um novo capítulo, onde os velhos são vistos, ouvidos e respeitados." Rafael saiu batendo a porta. Cláudia ficou, soluçando. Helena se aproximou e segurou a mão do velho professor. "O senhor foi corajoso," ele sorriu. "Não, minha filha. Eu só deixei de ser surdo para quem nunca quis me ouvir." Na varanda, o vento soprava leve. Antônio olhou para o céu e murmurou: "A vida fala, mesmo quando a gente finge que não escuta." E assim, o homem que fingiu demência para ver a alma dos filhos encontrou paz, não na vingança, mas na justiça do silêncio. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Histórias de Vidá e me diga de qual cidade está assistindo. Quem sabe a próxima história não vem daí.